Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E o podcast Fala Gol, como você sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. E faça o seguinte, antes da gente iniciar, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá um like, porque assim você ajuda o canal a crescer e também a ajudar outras pessoas, que esse é o nosso grande objetivo. E hoje nós vamos conversar com quem, Renata? A sexóloga Brenda Genes, falando sobre o prazer feminino. O prazer feminino. Brenda, tudo bem, Brenda? Oi, tudo bem? Tudo Boa bem. Muito tarde. obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo A gente convite. fica feliz porque hoje a gente sabe que o nosso tempo é tão corrido, né? E às vezes a gente tirar um tempinho para fazer uma coisa diferente, né? Da rotina, eu sei que é um pouco complicado, você tem que organizar a sua agenda. Então a gente fica muito agradecido pela sua participação. E eu já inicio aqui a nossa conversa, Brenda, querendo entender o porquê que você ingressou por esse lado do prazer feminino, né? Sendo sexóloga. Bom, obrigada novamente pelo convite, vocês terem me chamado para vir aqui. Fiquei muito feliz quando vocês entraram em contato. Já acompanho vocês nas redes Que sociais. bom, que bom. Mas olha, sempre foi um assunto que eu me interessei muito minha vida Hum, inteira, né? O curso de psicologia, então essa área da sexualidade, da sexualidade feminina em hum, específico, era uma coisa que sempre muito me chamou a atenção, pela realidade que a gente vive, né? hum, Atualmente. Porque assim, a gente tem um histórico social, né? sim. Onde a gente deixa a sexualidade feminina, o prazer feminino, ele é muito Reprimido? reprimido, Hum, exatamente. Ele é muito cheio de julgamentos, hum, muito cheio de preconceitos. Então, as mulheres, é como se as mulheres não tivessem autorização para hum, viver a própria vida, para viver a própria sexualidade, para entender o próprio corpo. Eu acho que um exemplo assim bem prático assim, bem comum é que recentemente a gente aproveitar que Big Brother tá sim. em- Iniciou, né, esse iniciou, ano? teve uma edição de um Big Brother que teve Hum, uma participante que quando foi para a prova de resistência, ela colocou um absorvente interno hum, com a ideia de que se por acaso ela fosse urinar na prova de resistência, o absorvente interno não ia deixar com que outras pessoas vissem. vissem Porque que ia ela absorver fez. a urina, é isso? Aí você tira Hum, que a mulher não conhece o próprio corpo. As mulheres não conhecem o próprio corpo. E um outro exemplo bem prático também é que eu tenho um sexy shop e hum, eu vendo também coletor menstrual. hum, E a principal pergunta que eu recebo quando eu vendo um coletor menstrual é que a mulher chega pra mim e pergunta: Mas quando eu for no banheiro fazer xixi, eu tenho hum, que tirar o coletor menstrual pra poder fazer o xixi ou eu posso fazer hum, xixi normalmente? Então a gente pensa que é besteira, mas não é. Em pleno ano de 2024, as mulheres não conhecem o corpo, não hum, sabem como é que funciona, nunca se olharam no espelho. Então, isso foi uma necessidade que eu vi, que me incomodou, hum, sabe? E eu tento, através do meu trabalho, dar mais informação, educar, desconstruir, especificamente o público feminino, porque é um hum. público que é carente mesmo mais de informação e de atenção em relação à sexualidade. A sua sexualidade. Então você veio percebendo isso desde sempre e isso lhe chamou a atenção. E você quer Bastante. ajudar as mulheres, é isso. Exatamente. Você quer ajudar as mulheres. Então, se o nosso tema é prazer feminino, né? E você falou aí A gente já teve uma conversa aqui Foi uma médica, uma psicóloga. A gente conversou até juntos, falando sobre sexo, Uhum. mas de uma maneira geral. E elas bateram nessa mesma tecla, de que como as mulheres são reprimidas ainda. Você vê isso mais pelo lado social ou pelo lado físico? Porque assim, houve muitas conquistas que as mulheres tiveram depois de Sim. muitas lutas, né? Sim. Muitas lutas, nas últimas décadas principalmente. E a mulher conquistando cada vez mais o seu espaço de Uhum. que lhe pertence, né? Mas você não acha então que a sexualidade, assim, esse tabu, né, do sexo, ele não foi evoluindo com esse tempo também?
Teve bastante evolução. Tanto que hoje em dia, através da própria internet, você Sim. consegue achar com muito mais facilidade esse tipo de informação. Né? Então, não dizer que não evoluiu, eu estaria mentindo. Evoluiu Sim. bastante. Mas ainda tem muito que evoluir também. Tanto que quando a gente conversa, se você chegar num grupo de pessoas, de homens e de mulheres, que estejam conversando, e se a gente toca no assunto de sexo, se tiver mulheres no local, você percebe uma certa mudança de expressão nos olhares dos homens. Como se fosse uma coisa errada uma mulher falar sobre sexo, puxar o assunto sobre sexo, ou se de prazer. Mas se tivesse só homem, o assunto iria fluir com naturalidade, como se fosse conversando sobre Normal. futebol. Sim, sim. Entendeu? Mas se tem mulheres naquele meio, aí já fica uma coisa meio estranha. Eles ficam pisando em ovos, né? Ali pra não- Exatamente. Isso você acha errado, não ter essa... Sim, sim, porque as pessoas acham como se a mulher não pudesse conversar sobre sexo. Como se fosse um assunto que não lhe cabe. Ah, se a mulher fala sobre sexo é porque a mulher é vulgar, é porque não é legal, se torna uma mulher que não tem um olhar muito legal, assim, entende? Então, é muito, tipo, também entra muito a questão de religião. Sim, principalmente nas famílias, né? Tipo, quando a mulher não tem essa informação, quando a mulher não se conhece, quando ela não conversa sobre o assunto, geralmente é porque a família não conversa sobre o assunto, Sim. né? Então, na maioria dos casos é por causa da religião, que a religião não permite, que não permite a conversa entre mãe e filha sobre o seu corpo, sobre a relação sexual. Tanto que eu recebo muitas mulheres que elas vêm tirar dúvidas comigo. De sexo, de conversar sobre o próprio corpo, de o que fazer. Eu já recebi clientes que conheceram o orgasmo depois dos 30 anos de idade. Nunca tiveram tido um orgasmo na vida. Entendeu? Eu tive uma cliente que, desde muito nova, quem nunca ouviu, né? Quando era criança, a mãe dela, que ela passou por aquele processo de descoberta, né? Todo mundo passa pelo processo de descoberta. Eu tenho um filho de 2 anos, Sim. que ele tá começando a desfraldar, então ele também tá passando pela fase da descoberta. Sim. E aquilo não é errado, sabe? A verdade é que a maldade tá na cabeça dos adultos. Sim. Porque a criança, ela tá descobrindo como se fosse um joelho, uma mão, uma língua. Tá descobrindo uma parte do corpo dela, né? Mas os adultos, eles olham aquilo como se fosse, meu Deus do céu, meu filho vai querer ter relação sexual já. E não é assim que acontece, né? Tá só Sim. descobrindo. Sim. Então, essa minha cliente em específico, ela chegou pra mim que ela não conseguia se olhar no espelho sem roupa. Então, consequentemente, ela nunca tinha tido um orgasmo na vida. Ela tinha 35 anos. Aí, conversando, Mas tendo ela mais ela uma já tinha tido intimidade. relação sexual? Já, mas não era bom, sabe? Ela fez por fazer. Sim. E pronto, foi casada, mas nunca teve prazer de fato na relação sexual. Só satisfazer o marido lá. Exatamente. Certo. E é só mesmo pra cumprir a tabela. Sim. Depois ela já era separada, que aí ela foi ir atrás de saber o que que acontecia, porque todo mundo gostava menos ela, se tinha algum problema com ela, né? E aí, na conversa vai, conversa vem, atendimento vai, atendimento vem. A gente descobriu que quando ela era pequena, a mãe dela, quando ela via ela se tocando, se descobrindo, a mãe dela chegava pra ela e falava assim: menina, não toca nisso aí que é sujo. Não toca nisso aí que é pecado. E ela cresceu entendendo que pegar nela mesma era uma coisa errada. Então ela criou um bloqueio nisso. Ela criou um bloqueio que ela não conseguia se tocar e muito menos se olhar no espelho nua. Porque ela achava que o corpo Era dela era errado, né? algo sujo. Era pecado. Exatamente. Então, para desconstruir isso foi um processo. Até que ela conseguiu se tocar, conseguiu se permitir abrir mais a cabeça, fazer alguns exercícios, usar algumas ferramentas que ajudassem também. E ela teve seu primeiro orgasmo com 35 anos. Olha aí. Entende? Então, a partir daquele momento que ela descobriu por que ela ficou daquele jeito, né? E que não era uma coisa ruim, né? Se fosse uma coisa errada, nós mulheres não teríamos um órgão... Não, fugiu a palavra agora, mas Uma fisiologia, né? Um organismo. Um órgão. Um órgão, sim. achei a palavra. Que fosse exclusivo para o prazer feminino, que é o clitóris. O clitóris, ele não existe, tem né? outra função no organismo a não ser nos dar prazer. Ele não tem nada reprodutivo, ele é só de prazer. Ele é apenas o prazer. Apenas o prazer. E para você ver o quanto a sexualidade feminina ela é
subestimada, não tem uma certa importância nos meios, até nos meios científicos mesmo. Até pouquíssimo tempo atrás se acreditava que o clitóris ele teria 8.000 terminações nervosas. Tanto que se você pesquisar, você vai ver muitos artigos que o clitóris tem 8.000 terminações nervosas. E você sabe por que que as pessoas falavam que o clitóris tem 8.000 terminações nervosas? Por quê? Porque foi feito um estudo há muitos anos atrás em vacas. Aí o que foi que eles pensaram? Não, se a vaca tem 8.000 terminações nervosas, o ser humano também tem 8.000. E pronto, morreu. E ficou por isso mesmo. Por isso mesmo, durante muitos anos. Até que recentemente, na casa dos 2000, acho que foi 2022, 2020, se eu não me engano, Recente mesmo, né? muito recente. Descobriram que ele tem mais de 10.000 terminações, porque um grupo resolveu estudar o clitóris do ser humano. Não apenas comparando com a vaca, vamos estudar mesmo. Exatamente. E aí mais de 10.000 Mais de terminações 10.000 nervosas. terminações nervosas. Tudo para o prazer. Já pensou? E tem mulheres que não descobrem isso, é isso? E se as mulheres não descobrem, imagina alguns homens, né? Também. Então. Os homens é que às vezes não conseguem também. Então, a mentira só antes da gente entrar na parte de como melhorar o prazer feminino na vida adulta, né? Você fala uma coisa que eu achei interessante, que quando nós somos crianças, eu acredito que isso não seja nem só com a mulher, com o homem também. Na mulher, eu acho que mais acentuado, né? Mas sempre há esse tabu da sexualidade, do órgão, tanto do pênis masculino, né? Quando é criança, quanto do órgão feminino. De tocar, essa coisa de você pegar, menino faz isso e tal. Como é que deve se agir com crianças para que elas não cresçam mais uma geração como essa sua cliente que foi descobrir com 35 anos, né? A importância do prazer, do orgasmo. Como é que a gente pode lidar com a criança quando ela está nessa fase? Uma pergunta muito interessante, Sim. Mas qual é o segredo? Assim? Tipo, é você não tratar aquilo ali que você tá vendo como algo errado, nem expressar que você tá assustado, nem expressar que a criança tá cometendo um crime ali. Agir naturalmente, tá? Se você tá vendo que a criança tá fazendo uma coisa que não deve fazer naquele momento, então o que você deve fazer? Você vai até a criança, distrai ela com outra coisa. Porque aquela ali, ela só descobriu uma parte dela, como se ela estivesse cutucando a orelha. Sim, tá pegando no... Então exatamente, ela tá descobrindo. Sim. Isso acontece, é muito comum no desfraude, porque... Você tem uma fralda, criança, um menino, um rapaz. Tenho um menino de 2 anos. É muito mais comum no desfraude, por quê? Porque a fralda, querendo ou não, ela impede o toque, Quando né? ele vê ali exposto, né? O que é isso? Com a cuequinha também. já fica mais livre, né? Já fica qualquer coisa que roça, ele vai Sim. sentir uma coisa diferente. Sim. Então é mais normal que seja no desfraude, né? E no banho, quando eles tomam banho também. Então é tratar com naturalidade, distrair, ó, meu filho, vamos fazer outra coisa, vamos brincar disso aqui, vamos brincar Não repreender, né? Exatamente. Não pega aí não, menino, solta isso, não é coisa que Porque se faz. quando você repreende, quando você diz que não pode, vai criando memórias que é errado, negativas, né? além de você criar as memórias, você pode criar um bloqueio naquela pessoa, naquela criança, entendeu? E aí lá na frente ele não vai entender por quê, né? Exatamente. Teve uma vez que eu fiz uma roda de conversa no Outubro Rosa, né? E a gente conversou muito isso sobre educação sexual em crianças, né? E tinha uma mãe que ela estava muito preocupada com essa questão, porque ela tem uma filha menina, tem uma filha menina, e ela começou nesse processo de se descobrir, né? E até aí tudo bem. Aí ela me perguntou, mas quando é que a gente pode perceber que aquilo não é um vício? Né? Que é como que aqui a criança só quer fazer aquilo e pronto. Sim. A questão, ela já estava mais crescidinha, né? Não tinha 2 anos. Eu não lembro quantos anos ela tinha agora, mas ela já estava entrando na pré-adolescência. Pré-adolescência, certo. Então, como é que ela tocou e ela sentiu uma coisa diferente. Diferente. Em algum momento isso vai acontecer.
tá? Não temos o que fazer. Em algum momento isso vai acontecer. O processo de descoberta das pessoas. Sim. O importante é que quando a criança começar a fazer esse tipo de coisa, que começar a se tocar, porque ela descobriu sim que ela pode sentir prazer, é você sentar e conversar com aquela criança. Explicar que ela não pode fazer em qualquer lugar, que ela não pode fazer na sala quando tiver visita em casa. Não é que ela não... interessante. Exatamente. E não explicar que aqui ela não pode pegar porque é sujo, que ela não pode pegar que é errado. É começar a usar as palavras certas para a idade da criança. Não é dizer para ela que ela já vai se relacionar com outra pessoa. Porque não é isso que está em questão. O que está em questão ali é porque ela está no processo de autoconhecimento. Na realidade, porque vai ser o mesmo objetivo para que ela não faça isso de uma forma errada, né? Vamos dizer assim. Não, eu não diria errada, mas em ambientes que não é para se fazer, mas sem causar um bloqueio na criança, né? Que vai criar aí um adulto cheio de bloqueios. Então, é você falar de uma maneira diferente. Exatamente. Né? Você Tudo abordar, tá como a gente vai como reagir vai à situação. abordar, né? E é isso o mais difícil. É o mais difícil, é você chegar... Você pode fazer isso, mas não faça, não. Alguma coisa nessa linha. É explicar. Na realidade, eu acho que a criança, ela vem com o HD zerado, né? E aí, se você explicar para ela, por mais que pra gente seja meio que absurdo, para a criança às vezes nem é, sabia? Exatamente. Às vezes não é. Não é absurdo, porque o que você falar para ela vai internalizar da mesma forma, vai entrar. Se é certo ou errado, com o tempo vai se descobrir. Então, a maneira que você fala, o tom de voz, a orientação que você dá explicando, ela talvez entenda. Então é isso. Então, para não acontecer como essa sua cliente aí, que né, depois dos 35 anos foi ter orgasmo e tal, justamente porque teve um bloqueio na infância, a gente fazer isso com as nossas crianças vai fazer com que ela tenha uma vida sexual saudável. E uma vida sexual saudável, ela traz também uma vida saudável, né? Sim, com uma vida certeza. totalmente saudável. E aí, Brenda, e como é que você ajuda, então, as mulheres nesse prazer feminino? Eu observei já que você tem algumas clientes que tragam alguns problemas para você, de algumas dúvidas que elas têm. E o que é que se pode fazer hoje? Hoje eu vejo um mundo muito... com muitas informações, né? A gente tem acesso... Assim, eu vim de uma época... onde para você ter acesso a algum tipo de conteúdo sexual era uma coisa assim, muito difícil. Era muito difícil mesmo. E hoje não. Hoje na palma da mão você consegue ali ter acesso e informações. E isso para a mulher, para o prazer feminino, ajudou ou atrapalhou? Vamos dizer assim. É bom e não é bom. É bom e não é bom. Por quê? Porque assim como tem muitas... Hoje em dia o que tá em alta é Instagram e TikTok, né? Então, assim como tem muitos perfis que realmente ensinam o que é certo, tem muitos perfis que querem, digamos que, lucrar em cima do que as pessoas não sabem direito. Então, você tem que ter muito cuidado no que você vai consumir na internet, em quem você tá seguindo ali, para você ter como exemplo. Um exemplo bem prático. Você já deve ter visto por aí, várias pessoas já devem ter visto por aí, que existem muitas publicações que te ensinam 10 formas diferentes de você chegar ao orgasmo. Eu nunca vi, não. Eu já vi o Davi. Pronto. Davi e a Renata já viram. Eu nunca... 10 formas de chegar ao orgasmo. O algoritmo não mandou pra mim, não. Você não mandou. Pronto. Tem bastante. Sim. E as pessoas ficam... Quando uma pessoa lê isso, ela fala assim, meu Deus, eu não consigo mal uma vez, quem dirá 10. O que tem de errado comigo? Então, o problema já começa daí. Mas você diz 10 formas de se chegar 10 vezes no orgasmo. Não, 10 formas diferentes. Sim. Pensava que era... Então, Entendi. tipo assim... Então, vamos lá. São duas coisas diferentes. Existem várias formas de você conseguir chegar lá. Não existem vários tipos de orgasmo. Orgasmo só tem um, que o responsável é o clitóris, tá? Mas como você vai chegar ao orgasmo, existem várias formas que a gente pode estimular para chegar lá. Mas muitas pessoas vendem a ideia de que existem vários tipos de orgasmo. Certo. Isso eu já escutei. Entendeu? Pronto. Esse orgasmo múltiplos. Pronto. Mas, tipo assim,
É como se a pessoa estivesse comparando que um orgasmo com o estímulo do clitóris pela parte externa fosse diferente da sensação do orgasmo pela penetração do canal vaginal. Sendo que a sensação do orgasmo é o mesmo, o responsável pelo orgasmo é o mesmo. O que vai diferir é como o caminho que você está percorrendo para chegar lá. Entendeu? Então, tipo assim, o orgasmo com a penetração. Muitas mulheres têm esse negócio na cabeça por causa dos filmes, dos seriados, Sim. de tudo que aparece na televisão, que vê aquele casal se beijando, se abraçando, e os dois chegam lá juntos na penetração. É a coisa mais linda do mundo. Na penetração. Mas na prática já é uma coisa mais diferente, né? Então, tipo assim, 36% das mulheres chegam ao orgasmo na relação sexual. Por que tu acha que essa porcentagem é tão baixa? Tem alguma coisa errada ali. Então, muitas mulheres, a maioria, acha que é obrigatório você ter um orgasmo na penetração na hora da relação sexual. E não é. A grande maioria das mulheres tem maior facilidade de chegar ao orgasmo com o estímulo do clitóris pela parte externa. Até porque você está tocando diretamente no órgão que é responsável por isso. Exatamente, mas o orgasmo pela penetração, que você falou, então, é a mesma sensação do orgasmo pelo clitóris? Mas o clitóris, você não precisa estimular para poder chegar ao orgasmo? Aí é que tá. Quando a gente entra no processo de excitação, que o clitóris ele entra em ereção, que o canal vaginal ele incha, dobra de tamanho, o que que acontece quando ocorre a penetração, né? Quando ocorre a penetração, o canal vaginal ele vai inchar. O clitóris, ele fica entre o canal vaginal. Ele fica tipo que abraçando o canal vaginal. Certo? Então, quando acontece a penetração, esse pênis ou esse vibrador, ele vai estimular o canal vaginal e, consequentemente, as perninhas do clitóris. Vai estimular de outro ângulo. Então, é como se você estivesse estimulando o clitóris pela parte interna. É o mesmo orgasmo, que vai diferir o tipo de caminho que você está percorrendo para atingir. E talvez o tempo, né? Pronto. Eu acho que o tempo de orgasmo pela penetração é maior do que você estimulando. Exatamente, porque você não tá direto ao ponto. Você não tá tocando diretamente no órgão, tem a parede vaginal que tá lá dando não tá deixando você chegar diretamente. Para você ter um orgasmo vaginal, que é como as pessoas conhecem, né? Pelo senso comum. Você precisa de um tempo maior de estimulação com a mesma frequência, com a mesma intensidade, que na relação sexual a gente acaba cansando de ficar na mesma posição, na mesma frequência, na mesma intensidade, e por isso que fica um pouco mais difícil de chegar lá com a penetração. Ou o homem para antes, né? Ainda tem isso. Não é só cansaço, não, né? Às vezes o homem não consegue até assim, acompanhar ali o ritmo da mulher, aí também não dá. Pronto, entendeu? Então, outra coisa que as pessoas também precisam entender também, né? Que o sexo, ele não é só penetração. Existe um mundo que a gente pode explorar. Inclusive, eu falo muito nas minhas redes sociais para as minhas clientes, para elas tentarem, mesmo se for um casal de homem, de mulher, para tentar um sexo sem penetração. E quando as pessoas tentam fazer isso em casa, fazem as práticas que eu falo e tal, chega para mim, gente, Brenda, como foi que eu nunca fiz isso na minha vida antes? É uma outra perspectiva. É uma experiência diferente. Sem penetração, mas estimulando também o clitóris, né? Sim. Tanto o clitóris quanto o pênis. E porque as pessoas, elas... Mas é mesmo, as pessoas não imaginam outras formas? Não, tu acredita? Engraçado, né? É muito louco. Tipo, muitas pessoas acham que o sexo é só penetração. Tu chega lá, faz a penetração, pronto, acabou. Não tem mais. Terminou ali e vai embora. Acabou. Tanto que muitas mulheres... Tem um tipo de ajuda que eu tenho que eu não gosto. Me dá um negócio quando as pessoas vêm me perguntar. Brenda, meu parceiro não sabe me fazer com que eu chegue ao orgasmo. Eu não gosto dessa responsabilidade que as mulheres jogam para a parceira. Tanto para parceiro homem quanto para parceiro mulher. Sim. Porque assim, se você mesma não conhece seu corpo, como é que você quer que o outro... terceirizar isso, né? Eu falo isso, não terceiriza seu orgasmo.
Mas é isso, entendeu? Então, antes de você se entregar pra uma pessoa, você Se tem que conheça, saber né? os seus pontos de prazer, aonde é que você gosta, qual é a melhor posição, qual é a melhor intensidade, até pra você guiar a tua parceria, entendeu? Você não vai... Cada mulher é única. Então, pode ser que aquela pessoa que tu tá te envolvendo já tenha se envolvido com várias pessoas. Mas o que as várias pessoas gostam pode ser que você não goste. Então, ele precisa te conhecer. Ele precisa que você diga como é que você gosta, como é que funciona. Tem estímulos que não é toda mulher que gosta. Então, como é que ele vai saber se você gosta? Então, a culpa não tá na parceria, tá em você que não sabe guiar. Então, eu jogo muito essa responsabilidade para as mulheres, que elas querem que a pessoa chegue lá e faça o melhor sexo da vida. E não é assim que funciona. É harmônico. Então, as duas pessoas têm. É como se fosse uma dança. As duas pessoas têm que dançar no mesmo ritmo para que aquela coisa seja boa para os dois. Aconteça. Eu achei interessante você não terceirizar, né? Não colocar, você tem que se conhecer e também tem que conduzir, tem que guiar. E eu posso falar mais, Brenda, eu acho que não tem nada mais, vamos dizer assim, sensual do que uma conversa íntima também, né? Você conversar ali, você se conhecer numa conversa, você entender ali, porque aí quando parte para, porque eu acho que o sexo, ele é o, vamos dizer assim, o final, né? Ele é a parte final de todo um processo que se iniciou, né? E finaliza ali. Tanto é que depois do sexo, as coisas, você fica, você quer descansar, né? Você quer fazer outras coisas, pensar em outras coisas. Então, existe você fazer do sexo só aquilo dali, realmente, eu acho que aí dá um problema, né? Aí dá um problema. E aí, quando você, as mulheres, quando chegam para você, elas querem, assim, na maior parte, ter esse prazer, ou intensificar um prazer que ela tem, ou está acontecendo outra coisa também que as redes sociais podem estar trazendo, e eu acho que elas estão a rede social está trazendo em todos os segmentos, e no sexo eu acho que não é diferente, é você se comparar com outra pessoa, né? É como se a sua relação nunca fosse tão boa contra a dos outros, né? Pronto. Então acontece isso. Tu pegou na peça-chave, ó. Ah. Porque, as mulheres estão com a síndrome da mulher guerreira. É. Sabe qual é a síndrome da mulher guerreira? De querer dar conta de tudo. De querer fazer tudo 100%. E isso não existe. Eu vou dizer uma coisa, isso foi um podcast que a gente teve aqui com a psicóloga Rina, e ela falou de autoestima. E ela falou exatamente isso. A mulher querendo dar conta, ser boa em tudo. E acaba que tem um momento que ela não aguenta, né? Exatamente. Tem estrutura que vá. Um dos meus pedidos de socorro que eu mais recebo, Brenda, tô com a libido baixa, o que eu faço? Antes, eu tenho que conversar com aquela pessoa para entender o porquê que a libido dela tá baixa. Então, vamos lá. Na maioria dos casos, qual é? Eu sou mãe. Então, consequentemente, muitas mulheres mães se identificam comigo, né? Então, essa mãe chega para mim e o dia dessa mãe como é? Ela é uma mãe que ou trabalha em casa, ou é dona de casa, que fica o dia inteiro em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa e tendo que fazer outra coisa a mais se ela tiver um trabalho, né? Chega de noite, cansada também, aí o marido chega do trabalho, tá cansado demais para ficar com os filhos. Como se ela não tivesse cansada também sim. e tem que ficar com o filho. Aí depois que cuida de tudo, bota o jantar para todo mundo, vai dormir, ela consegue finalmente tomar um banho para ir dormir também. Ela quer ter libido para ter relação sexual para aquele marido. E o maridão lá esperando que ela venha com gosto de gás, né? Pronto. Sim. Então, assim, as pessoas têm muito essa má visão de que o problema tá na libido delas. E elas não veem como é que tá a rotina delas. Tanto que eu criei, já vai ser a 3ª edição de um evento que eu faço exclusivamente para o público feminino. Que o nome é Mulheres Antes de Tudo, que é até a camisa que eu tô. Na sua Então, camisa. que o que é esse evento? São para mulheres, público só de mulheres, e é justamente, tem várias coisas no evento, mas eu fiz ele justamente para as mulheres lembrarem que antes de serem dona de casa, antes de trabalhar, antes de ter uma vida corrida, elas são mulheres. Para jamais esquecer a mulher que elas são, né? Porque muitas mulheres esquecem isso com a maternidade, com o trabalho, no casamento. Parece que tudo vira uma prioridade, menos ela mesma. Então, ela
quer ser boa no trabalho, ela quer ser uma boa mãe, ela quer que a casa esteja impecável e ela quer ter disposição para ter relação sexual no fim Tem que do ser uma dia. boa filha também, né? Porque muitas têm pais, né? Mãe e pai aí que também se envolvem na vida e elas... Aí a pessoa chega pra mim e fala assim: como é que meu marido quer fazer todos os dias, eu não tenho gás pra fazer um dia? Então é toda uma questão que a gente tem que trabalhar naquela mulher pra ela entender que o problema não tá com ela, não tá no desejo sexual dela, não tá na libido dela, tá na sobrecarga que ela tem. Porque não tá dividido harmonicamente aquelas tarefas, aquela que ela é responsável na vida, né? Eu sei, mas Brenda, me tirou uma dúvida. O homem, ele não tem realmente mais desejo do que a mulher, não? Não. Não existe isso. Porque não tem esse hormônio, a testosterona, né? A testosterona, ela é mais, vamos dizer, acentuada num homem e bem mais, né? Tem algumas características masculinas que é a testosterona que dá e a mulher tem outros hormônios. E isso, de uma certa forma, não dá essa diferença na vontade sexual em si? Sabe o que acontece? É porque as mulheres, elas são cíclicas, por causa do período menstrual. Sim. E o período menstrual, ele traz diversas mudanças hormonais no nosso corpo. Então, realmente, vão ter períodos que a gente vai estar muito disposta e vão ter períodos que a gente não vai estar. Diferente do homem que não tem esse ciclo, né? Ele não tem essa... Exatamente. Certo. Então, por conta desse ciclo que a mulher tem que passar, que ela passa todo mês, acaba que oscilando, de fato, essa disposição, essa vontade, esse querer de ter uma relação sexual. Mas tudo também vai diferir do meio externo que ela tá lá introduzida, né? Na vida dela, na rotina, enfim. Mas por causa desse ciclo mesmo que acontece, que pode haver as mudanças e a diferença de um para o outro. Porque até mesmo em tempo de relação, as mulheres, elas têm elas conseguem passar mais tempo sem ter uma relação sexual de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais branda, que não impacta muito na vida dela. Já o homem não, né? O homem, ele... Depende muito da mulher também. Depende muito da mulher. Sim. Depende muito da mulher. Tem casais onde a mulher prefere fazer todo dia e o homem não quer. Né? É porque às vezes a gente não, pela nossa cultura, a gente não consegue imaginar uma situação dessas, né? Porque o normal é sempre o homem querer mais e a mulher querer menos, né? Mas existe isso. Mas depende muito da pessoa. E tem homens, também tem homens. A gente fala assim, mas tem homens que conseguem ter uma vida sexual menos ativa do que outros, né? Isso aí realmente é de cada organismo. Mas o que diferencia, então, seria o ciclo. Isso. Realmente que no homem não existe, então ele é mais constante. Ali a mulher vai ter altos e baixos, né? Exatamente. Vão ter mais ou menos isso. E aí, como é que você ajuda as mulheres nessa situação? Porque eu acredito... Eu não vou dizer um percentual aqui sem ter dados, né? Mas um percentual alto de mulheres hoje está nessa situação que você relatou. Acho que muitas mulheres se identificam, né? Porque hoje a mulher, ela está no mercado de trabalho, né? Ela está, não é uma coisa assim que a mulher trabalha, que estranho, não. Hoje não é mais estranho a mulher trabalhar. É estranho, eu observo isso hoje, é estranho a mulher que não trabalha. Não trabalha, todo mundo já olha meio assim, né? O que antigamente era estranho, é casada e trabalha, né? Por que você trabalha? Assim, antigamente eu ainda peguei essa época na fase dos meus pais que tinha mais ou menos isso, esse preconceito da mulher que saía, né, ali para trabalhar. Hoje não. Hoje é normal a mulher trabalhar. O incomum é ela não tá trabalhando. Não está trabalhando, por que foi que houve? Então, e aí só que ela começou a trabalhar, ganhou o espaço, consolidou esse espaço. Hoje nós temos mulheres aí em cargos de chefia, temos mulheres em cargos que antes eram ocupados só por homens. Claro que vamos dizer assim, ainda tem algumas coisas para se ajustar, mas eu acho que muita coisa já se organizou. Só que ela conquistou isso, mas ela não deixou de ser mãe, né? Ela não deixou de ser mulher, não deixou de ser filha, não deixou de ser dona de casa, né? Ela não deixou outras tarefas que ela tinha também antes de entrar de vez no mercado de trabalho. Então, eu acredito que a maioria das mulheres, um grande percentual, esteja nessa situação de cansaço, né? Porque, além de tudo, você falou aí de ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa profissional. Ainda tem o corpo, né? Que tem que cuidar do corpo, né? Tem que ir para uma academia, tem que se alimentar bem, tem que se cuidar. E aí a gente começou aqui com
outra profissional aqui também, acho que foi um fisioterapeuta que falou sobre... Não, foi a que falou sobre a personal trainer, falando sobre condição, a Fran, né? Que ela disse que a libido feminina está muito ligada à sua autoestima Sim. também, né? Então, assim, quando a mulher está bem com o corpo, isso ajuda também para ela ter uma libido satisfatória. E aí, com tudo isso, e a mulher chega... Brenda, o que é que eu faço? O que é que você orienta para ela? A Exatamente. pobre mulher que está nessa situação. É complicado. Eu falei que já cansei de tantas coisas que a mulher precisa Mas dar é ali, né? complicado mesmo, ó. É por isso que tipo, eu presto 2 tipos de serviços, né? Uhum. Eu trabalho com consultorias, só com público feminino, e eu sou a dona de sexy shop que todo mundo vem achar as soluções comigo, né? Sim. Tipo assim, me dá um milagre que eu preciso, tipo Preciso isso. resolver Preciso me essa resolver. situação. E eu vivo dizendo, gente, não vendo milagres, pelo amor de Deus. Tu é igual aquele filme que eu acho que você com certeza assistiu de pernas De pernas, pro ar, né? todo mundo fala desse Pronto. filme. Todo mundo diz que eu sou a Ingrid Guimarães. É a Ingrid Guimarães. Mas é tipo isso, entendeu? Então, tipo, eu não sou aquela pessoa que você vem falar comigo, me relatando um problema, e eu vou te oferecer esse produto, esse produto e esse produto. Eu sou aquela pessoa que vai conversar contigo. Tanto que, se você perguntar para as minhas clientes, todo mundo diz que se sente um pouco minha amiga. Porque eu prefiro ter qualidade no atendimento do que vender quantidade de produtos. Sim. Eu sempre prezei isso. E com o tempo, escutando essas mulheres nas consultorias, fazendo suas queixas e tal, eu percebi que eu precisava fazer mais um pouco. Foi aí que eu criei os eventos. E nos eventos eu consigo ter esse contato com as pessoas, ter esse contato com as mulheres que eu só tenho via online. Sim. Né? Então eu consigo ver elas, conversar com elas e levar uma experiência que seja mais para desconstruir mesmo e para elas se conhecerem melhor. Tanto que quando elas saem desses encontros, desses eventos, elas falam que elas se olham de um jeito que elas não costumavam se olhar. Então isso para mim não tem preço. Sim. Quando uma mulher chega para mim dizendo que de alguma forma eu consegui ajudar ela, tanto com as coisas com os meus vídeos nas redes sociais, tanto com o meu atendimento via WhatsApp, pelo telefone, ou nos eventos, isso é uma coisa assim que eu não consigo nem dimensionar pra você como é que eu me sinto. Mas é o meu objetivo, sabe? É tentar levar um pouco de desconstrução, autoconhecimento, descoberta para essas mulheres que não tiveram oportunidade, seja dentro de casa, ou seja com informação mesmo, porque educação sexual é uma coisa que a gente não tem. Não tem. Então as pessoas não veem isso nas escolas. Hoje em dia tá começando a mudar, mas é muito pouco. Então a gente não vê educação sexual nas escolas. Dentro de casa depende muito da religião da tua família. Então é uma coisa assim muito que não é certeza você ter também uma educação sexual dentro de casa. Então para onde essas mulheres vão recorrer? Entende? Então eu quero ser essa pessoa que vai ajudar de alguma forma. E é isso que eu tento fazer diariamente, sabe? Atendendo essas pessoas que vêm até a mim. E eu acho que esse é um dos meus principais objetivos. E aí, o que é que você disse para elas, assim, normalmente, quando chega nessa situação? Qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Assim, o que é que ela tem que fazer para melhorar isso? Para tentar tomar as rédeas da vida sexual dela? Eu sempre dou uns porrinhos. Eu sempre converso, tipo, quando a pessoa me explica o que aconteceu e eu entendi por que ela tá achando que o problema é da libido dela, eu sempre falo que o problema não é a libido dela. Né? Não é. E aí você pede para ela, acredito, tentar maneirar um pouco, se estressar menos. Sim, eu sempre toco na tecla de que as mulheres não precisam dar conta de tudo, que não precisa fazer tudo de uma vez, que não precisa ser tudo 100%, tem tudo perfeito. Então vão existir essas queixas onde eu consigo conversar com a mulher e ela consegue dar uma revisada assim na vida dela para ver o que tá de errado. E vão ter aquelas queixas que eu vou direcionar aquela pessoa para outro profissional. Por exemplo, chegou uma cliente para mim que ela me relatava sentir não ter libido nenhuma, zero libido. Ela nunca tinha vontade de fazer relação sexual com o marido dela, porque toda vez que ela tinha a relação sexual, ela sentia dor.
Dor, muita dor na penetração. Ela nunca teve uma relação com o marido dela, ela era casada há muito anos, tinha filho. Ela dizia que o filho dela foi um milagre do casamento dela. Porque ela nunca sentiu prazer, ela só fazia por causa do O marido. marido, assim. E conversa vai, conversa vem. Eu, na minha cabeça, pela conversa, por tudo que ela me contou, por todos os momentos que ela tinha passado, eu suspeitava que ela teria o vaginismo, né? Mas eu não poderia falar isso pra ela, logicamente. Então, o que que eu aconselhei? Eu indiquei um fisioterapeuta pra ela, um fisioterapeuta pélvico. Ela foi procurar fisioterapeuta pélvico e depois ela voltou pra mim e disse que ela realmente tinha vaginismo e tinha começado o tratamento. Então, ela chegou pra mim pedindo produtos E pra eu na realidade ajudar não na era libido produto que ela dela e na precisava, excitação. né? E não é. Perdi a venda, mas eu ganhei uma pessoa que acredita, que confia em mim, né? Que ouve o que eu falo. E hoje em dia ela não sente mais dor na relação sexual. Ela fez o tratamento todinho com a fisioterapeuta, fez tudo bem direitinho. Hoje em dia ela não tem dor nenhuma, ela sente prazer, é minha cliente Olha aí. fiel e vai nos meus eventos. Olha aí. Então, pra você ver, entendeu? Por isso que eu nunca vou ser aquela pessoa que você vai chegar pra mim e falar assim, Brenda, não sinto nada de excitação, que tu me indica. Ah, um excitante, toma. Não, você vai primeiro ouvir, né? Eu jamais vou fazer isso. Até porque, como você falou, e você falou uma coisa muito importante, a gente conversa aqui com muitos profissionais de ginecologia e existem muitas patologias que causam dor na relação sexual. E às vezes você tem, sentindo ali uma dor, não é um problema psicológico, não é um problema seu, aliás, é um problema seu, mas não é culpa sua, né? Assim, é um problema, é uma patologia que você tem, e aí você vai num profissional de ginecologia ou no fisioterapeuta, dependendo do que seja, e aí resolve. Um detalhe que me fez dizer pra ela procurar um fisioterapeuta foi porque eu sempre pergunto se a mulher já foi ao ginecologista pra descartar infecções e outras questões que o ginecologista pode resolver. Sim. E ela me dizia que já tinha feito, todo ano fazia acompanhamento, nunca E tinha não tinha descoberto nada nada. de... E ela não conseguia nem fazer o exame ginecológico. Uhum. Foi aí Olha aí. que eu percebi que o problema não era com o ginecologista. Eu falei pra ela ir pro fisioterapeuta pélvico. Aí ela E aí foi resolveu. e bingo, ela descobriu o que era. Olha aí, e você falando aí, e a gente fala assim, a mulher tá com esse problema, tá fazendo isso, e tá sem libido, e não tem desejo, e procura uma ajuda e tal. A mulher sempre colocando a mulher. E a gente tá colocando o homem como uma figura muito, vamos dizer assim, um coadjuvante. Mas na realidade ele pode ser um protagonista também nessa Sim, situação, né? Assim, pode. ele pode ajudar também. Qual o conselho que você dá para os homens, né, que possam ajudar também suas parceiras nessa situação? Prestarem atenção nas parceiras de vocês, sabe? Dos homens. Eu particularmente, eu não gosto muito de atender homens. Mesmo que seja pra minha loja. Por quê? Porque, infelizmente, a atitude de uns, todos pagam, sabe? Então, como é que eu atendo? Eu atendo, assim, de braços abertos, amigos e maridos de clientes. Atendo demais. Agora, um homem, assim, totalmente aleatório, eu já atendo meio com o pé atrás. Porque, infelizmente, é a realidade que a gente passa. Às vezes, a gente fala sobre sexualidade no Instagram, alguns homens acham que é um convite. Ah, sim, E entendo. não é um convite, né? É só é profissão. Sim. É o meu trabalho. Então, tem homens que não entendem isso. Então, mas os maridos... Eu tenho muitos maridos de clientes que vêm falar comigo. Então, sejam esses maridos, entende? Que prestam atenção no que aconteceu. Tem maridos que chegam pra mim me relatando alguma coisa em específico que aconteceu com a esposa e que ele quer saber por que aconteceu aquilo. Então, isso é importante, o olhar do marido de atenção. De você tá tendo a relação sexual lá com a tua esposa, tu tá vendo que ela não tá sentindo prazer, que ela tá sentindo desconforto, é porque tem alguma coisa errada. Então, uma pessoa que passa anos se relacionando dessa forma e não toma nenhuma atitude, não é legal. Né? Porque só quem tá sentindo. Exatamente, só quem tá sentindo um negócio legal é você. E ela, como é que ela fica? Eu não vou dizer que não existem maridos bons, não existem muitos. O meu, inclusive, é maravilhoso. Eu não vou dizer que não existe, mas senão vai ter problema em casa, né, quando chegar em casa. Mas existem, tenho os meus clientes que são os maridos das esposas. E eles prestam atenção nessa questão. E eu acho que é isso que é muito importante. É o homem não ver que é só ele. O prazer é de ambos na relação sexual. E não só na relação sexual, como na vida também. Que eu chamo... Porque muita gente diz que as preliminares têm que ser bem trabalhadas. Massagem, sexo oral, e qualquer tipo de estímulo já é sexo.
As preliminares é tudo aquilo que acontece antes da relação sexual acontecer. Então, o que são as preliminares? É aquela mensagem que você recebe durante o dia. Isso já é preliminar? Isso Já são conta preliminares. no ponto do preliminar? Exatamente. Certo. Porque se essas preliminares forem bem trabalhadas, se você receber uma mensagem carinhosa, se você tiver um tratamento legal com a tua parceria, se vocês tiverem um relacionamento saudável, de boa comunicação, onde vocês conseguem falar sobre inseguranças, sobre o que vocês gostam, do que vocês não gostam, aquela libido, aquela Vai aguçando. preliminar vai estar bem estruturada para você ter uma disposição e uma vontade para ter relação sexual no fim do dia. Então, tudo tem que ser bem trabalhado, tudo vai refletir na hora da disposição e da libido para você fazer uma relação sexual de qualidade. Entende? Então, entendo. Pois bem interessante que você falou, que as preliminares eu imaginava que era aquilo que você faz um pouco antes da relação sexual. Não é, né? Aquilo já é sexo. Uma massagem já é sexo. Exatamente. Você saber que, tipo, tanto homem quanto mulher são capazes de chegar ao orgasmo apenas com massagem corporal sem tocar diretamente nas genitais. Tem uma Isso é massagem que perfeitamente faz isso, possível. né? Aquela A tântrica. massagem tântrica Tântrica, é né? um exemplo. Ela chega, você consegue só com massagem ali. Exatamente. Olha A só. nossa pele, o nosso cérebro são órgãos maravilhosos que se você for bem estimulado, for bem trabalhado, você consegue ter uma relação sexual divina, só estimulando eles. Pronto, mas, Brenda, em relação a isso, eu acho que há uma diferença entre homens e mulheres. Eu tô buscando aqui alguma coisa que esteja de diferente, porque... porque eu tenho que ter alguma coisa porque eu fui criado assim, né? Assim, tem uma construção assim. Mas, por exemplo, em relação a isso, a mulher, eu acho que você fazendo essa preliminar, como você falou, de colocar, mandar uma mensagem e falar alguma coisa, uma conversa, sabe assim, durante o dia, né? Isso já é preliminar. E na hora ela vai estar com uma vontade maior. Eu acho que isso no homem, o homem ele é mais rápido de ter essa vontade. Sim, sim. Isso é verdade, né? Sim, Então pronto, pelo menos isso. Pelo menos isso. Até porque o homem, ele tem uma resposta sexual diferente da mulher. Ah, boa, pronto. Então, o homem, ele chega ele fica preparado já para uma relação sexual de fato, para uma penetração de fato, muito mais rápido do que a mulher. Pronto. Ele tem menos preocupações, não? Fala no microfone. Como é, Renata? Porque os homens têm menos preocupações na vida. É muito fácil, né? Chegar no ponto, estou pronto para o sexo, mas... E a mulher? Um monte de coisa para resolver. Mas isso também, além de estar muito ligado também com a nossa cabeça, que a cabeça da mulher realmente não para. Pois é. Eu acho que não é as preocupações em si, assim, não, vamos dizer, não são os afazeres, né? Eu acho que todos têm afazeres, mas como o homem encara esses afazeres e a mulher encara. Eu acho que essa é a diferença. Eu tenho uns vídeos na internet que eu acho muito interessante, que tem um rapaz, eu não sei nem o que ele é, mas eu sempre escuto, que ele diz que o homem tem a caixinha do nada. Que quando o homem, ele tá muito tempo assim, parado, pensando, porque ele tá na caixinha do... Sabe quem é, né? É um pastor. Isso, exatamente. A mulher não tem isso. Se a mulher tá parada, olhando pro nada, ela tá pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, ele disse que é um monte de fio desencapado. Pronto. Mas é isso. Mas é exatamente o homem, quando ele tá na relação sexual, ele consegue... Pastor Cláudio. Tava aqui tentando lembrar, Pastor Cláudio. Ele consegue se desligar do mundo e focar lá, apenas na relação sexual. Para a mulher fazer isso, já demora um pouco mais. Então, tem todo esse processo da mulher se desligar das informações externas para se concentrar naquele momento e na resposta sexual mesmo biológica, que é para o clitóris entrar em ereção, para a lubrificação acontecer, para o canal vaginal dobrar de tamanho. Tem todo um processo. Um processo que é diferente do diferente do homem. Então, dura em média de 15 a 20 minutos até aquela mulher estar preparada para uma penetração. E tem gente que não respeita esse tempo, entendeu? Só chega lá e pá. E isso se ela tá bem mentalmente, né, também. Eu acho que é por isso, Brenda, não sei se eu estou falando besteira, mas que às vezes quando a mulher bebe um pouco, ela fica com talvez mais vontade. Eu acho que é porque a bebida, ela inibe um pouco porque muitas mulheres, né? muitas pessoas, na verdade, tendem a relaxar um pouco mais com a bebida alcoólica. Com a bebida, né? E os problemas em si, né? Você bebe ali, você esquece um pouco o problema. O álcool, ele vai
ele vai, parece que mascarando, assim, os Exato, vai problemas. maquiando aquilo ali. Maquiando, Pronto. exatamente. É Aí, exatamente isso. olha só, então isso existe mesmo, né? Então acaba que a mulher fica um pouco mais relaxada e fica mais propensa a ter uma relação É sexual. exatamente isso. Tá certo. Então, assim, não tem como. O homem ele tem que entender isso também, né? Acho que o homem ele tem que entender essa diferença de vontade de tentar fazer essas preliminares. E você acha, Brenda, que as mulheres elas não estão mais soltas em relação a isso, não? Eu não sei se é um problema de aquela coisa do quando a gente vai ficando velho, que diz assim, na minha época não era assim, né? Eu cheguei nessa fase. Na minha época não era, mas na minha época não. Eu acho que hoje existe vamos dizer assim, uma abertura muito maior do que alguns anos atrás, quando eu era adolescente, jovem, em relação a encarar mesmo a sexualidade da mulher. Então, isso não ajudou também as mulheres? Elas não estão fazendo mais, elas não estão mais relaxadas Sim, em relação a sim. isso? Justamente por causa da informação mais fácil, Uhum. né? Antigamente realmente não tinha, as pessoas não falavam, não conversavam, não tinha algum lugar que você pudesse pesquisar sobre Sim. ou ir atrás sobre para saber como é que funciona, para saber como é que faz. Hoje em dia tem, hoje em dia é muito fácil você ir buscar informações, né? Então as mulheres sim estão se permitindo muito mais, cara, eu muito acho. mais, graças a Deus. Eu acho. Elas estão se permitindo mais, estão se permitindo fazer o que elas querem, sem medo de julgamento, fazer as práticas que elas sempre desejaram, sempre quiseram, comer sem o medo de que alguém fale alguma coisa, de que alguém ache que é um absurdo. Então as mulheres estão mais permissivas. Sim. Sim, elas estão muito mais. Mas existem ainda aquela parcela que precisa de uma ajuda para conseguir. Então, E até mesmo essas que estão mais permissivas, às vezes elas precisam também de alguma orientação, né? sim, sim. Porque acontece, Brenda, eu fico um pouco temeroso, porque às vezes existe um problema no ser humano que ele é muito levado, sabe? Assim, nós somos levados. Eu passei por uma situação, eu lembro, só um parêntese aqui. Eu ia ali na BR aqui, 116, para pegar Oliveira Paiva, aquele viaduto que tem ali. E aí tem um acostamento, né? Isso era umas 6 horas da tarde, assim, aquele trânsito bem legalzinho, né? Bem tranquilo. E aí eu aqui esperando numa fila para subir o viaduto, faz tempo isso. E aí eu parado aqui olhando, um monte de carro na minha frente, alguns carros atrás e o acostamento livre. E eu pensei, na minha ingenuidade, nossa, como os motoristas aqui estão educados, né? Não invadiram o acostamento para poder tentar ir mais rápido, né? Que normalmente acontece. Normalmente acontece. Foi só eu parar de pensar lá e ver um rapaz lá de trás e passou pelo acostamento. Não deu 30 segundos. Vários carros começaram a seguir esse rapaz e tal. E carros que estavam na minha frente, ou seja, estavam esperando normal ali, viram que abriu, abriu isso aqui, eu vou também. A mesma coisa. E deu ali nem um minuto, já tava 2 filas aqui, né? Assim, 2 filas de carro. Eu pensei, nossa, como o ser humano ele é levado, né? Enquanto uma pessoa não teve a coragem, né? Assim, a iniciativa de burlar aqui, de abrir a fila dupla, o pessoal ficou esperando. Quando ele viu que tinha outras pessoas fazendo, foram lá fazendo, né? E aí eu, voltando aqui, levando esse exemplo aqui para a nossa conversa, esse fato das mulheres hoje, inclusive nas redes sociais, deixando isso muito claro, né? Porque eu vejo muito isso, essa questão das mulheres conversando sobre isso, falando abertamente, alguns dizendo o que é que fazem, e dando experiências e o que não gosta, um monte, ou seja, assim, uma pessoa de uma vida sexual bem ativa. Será que isso não influencia outras mulheres que na realidade às vezes nem querem aquela exposição toda, ou aquela forma de viver, e acaba que pode gerar algum conflito interno entre elas? Achar assim que o normal é ser assim, que o normal é ser igual essa blogueira aqui, porque ela, poxa, se ela faz todo dia, com vários homens, blá, 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 e eu quero fazer só com o meu namorado, ou quero esperar uma pessoa para fazer, será que eu tô errado? Acontece isso? Acontece muito, muito. Tanto que eu digo muito nas redes sociais para as pessoas não se compararem. É uma coisa muito difícil, mas eu digo para elas não se compararem. Por quê? Não existe um padrão sexual universal. Cada pessoa tem um padrão sexual diferente.
Isso é um fato. Boa Então, você falar isso. Por viu? exemplo, pra mim, por exemplo, 3 vezes na semana tá ótimo. Mas pode ser que pra outra pessoa tenha que ser todo dia. Ou então pra outra pessoa só uma vez já tá perfeito. Isso não quer dizer que aquela pessoa que quer só uma vez, ela tem algum problema. É porque o padrão sexual dela é esse. E a gente tem que respeitar. Então, geralmente, pessoas de padrões sexuais diferentes estão no relacionamento. Então, Aí dá estão juntas. conflitos, né? Entendo. Então, para aquele casal entender que o meu padrão é diferente do seu, é um processo. Mas as pessoas precisam entender que cada uma tem o seu. O meu não é igual ao seu, que não é igual ao dela, que não é o dele. Devia falar isso no primeiro encontro, né? Qual o seu padrão sexual? Porque a gente já para por aqui e aí evita, seria perfeito. né, uma conversa futura tão desagradável. Né? Mas é uma questão muito, muito, muito a ser discutida. Quando eu fiquei grávida, por exemplo, quando eu tive o meu filho, não se fala na internet sobre a primeira relação sexual da mulher no Depois do pós-parto. pós-parto, né? E é um filme de terror. É mesmo. É um filme de terror. Muitas mulheres sentem dor na relação sexual. E eu não sabia disso até ter a minha primeira relação sexual. Porque você não vê esse tipo de conteúdo na internet. Quando eu passei a falar sobre isso, a quantidade de mulheres que vieram falar comigo dizendo a mesma coisa, dizendo que o filho já estava com 6 meses e ela não conseguia fazer relação sexual ainda com o marido, foi absurda. Sabe? Foi aí que eu vi a necessidade de informação também de mulher. Porque a gente realmente não tem esse tipo de informação. Por que que dói? Por que que não é legal? O que que acontece com o corpo? O que que acontece com o organismo para ter isso? Então, até vir a primeira pessoa para dizer que não é igual a outra pessoa que tá bombando lá na internet, dizendo, ai meu Deus, eu faço todo dia, é maravilhoso, e eu não senti nada. Aí vem uma pessoa que diz que não é bem assim, aí as pessoas começam a se identificar. Se identificar, né? Rapaz, isso é um perigo tão grande, viu, Brenda? Eu vou dizer, esse momento que a gente está vivendo aqui é um momento de transição. A gente saiu de uma era analógica e está sendo jogado na era digital e que não tem mais volta, né? Eu sempre digo, olhem bem para esse mundo É uma que bola vocês... de neve. Olhem para esse mundo que vocês estão vivendo e se despeça dele, porque ele vai deixar de existir. Esse Sim. formato que a gente foi criado, que a gente cresceu, ele não vai mais existir. Com essas inteligências artificiais, com todo esse processo que está vindo aí. E aí entra a questão da sexualidade, porque eu acho que, como eu falei, né, antigamente, para você ter algum acesso a algum tipo de informação sexual era uma coisa assim muito difícil. Tanto para meninos quanto para meninas. Era assim, as meninas talvez conversando com amigas, né, meninas mais velhas, os rapazes também, vendo ali uma coisa ou outra, uma revista ali, algum filme, mas assim, era uma coisa muito difícil. Hoje não, é muito fácil. E as redes sociais explícitas, como TikTok, Instagram, YouTube, eles mostram ali fácil, né? Fácil. E a Até vida, o que não deve. o que não deve, sim. É o que eu tô dizendo. Como é uma transição, muita coisa daqui a algum tempo vai ser estudada. Dizer assim, rapaz, isso aqui, como é que faziam isso naquela época para crianças e adolescentes? Um exemplo em relação a isso, que é muito preocupante, inclusive, é que antigamente, os filmes adultos, você precisava assinar ou então pagar alguma coisa Sim. para assistir. Hoje você joga facilmente no YouTube e encontra os vídeos. Não. E isso pode causar um problema na pessoa absurdo. Então, isso é muito preocupante Não, já também. tem vários estudos aí falando como a pornografia afeta a vida social da pessoa, tanto de homens quanto de mulheres, principalmente de homens, né, que consomem mais. Então, assim, essa facilidade de acesso, isso daí com o tempo vai ser estudado. Porque é uma coisa que eu fui criado escutando isso, que a mulher é mais sentimental e o homem é mais físico, né? Existe sempre isso. A gente vê que não é exatamente assim, mas a gente falou que várias de prazer feminino, de como as mulheres às vezes ficam preocupadas com libido e com não sei o quê, mas o amor, né? O sentimento, ele ainda tem uma importância na vida sexual feminina. Com certeza. Com certeza. Até pelo jeito que a pessoa é tratada, né? Eu acho que tudo vai do jeito que você tá sendo tratada, da relação que você Isso tá é preliminar, introduzida. né? Exatamente. Isso é preliminar. Então, o amor, ele ajuda na preliminar. Exatamente. Isso é tudo que acontece, ó. Um exemplo que eu também posso trazer aqui pra vocês, né? Sim. Quando eu pergunto no meu Instagram, que eu abro uma caixinha de pergunta e pergunto, o que é uma mulher? O que é uma boa preliminar pra você? Menino, que chove de homem assistindo meus stories é maravilhoso. Os homens, né, querendo aprender. Mas quando eu pergunto, se você vê as respostas, é tipo,
botar o lixo pra fora. É desse jeito. É lavar. Nada mais sensual. Lavar a Colocar o louça. lixo pra fora. Lavar a louça. Passar um dia com o filho enquanto a mãe faz alguma coisa. É só isso. Não tem nada de contexto sexual. Nada. É o dia a dia que... É o dia a dia que pega. Paz, o Rossandro, ele é um psicólogo. Ele é bem conhecido. Eu vi uma palestra dele uma vez, num vídeo, e ele disse da questão do amor. Ele falando que quando ele fez a faculdade de psicologia, ele entendeu a complexidade da palavra, do sentimento amor. Que ele é um sentimento tão complexo que para ele existir, tem que estar interligado a ele outros tipos de sentimento. Exatamente. Um deles, admiração e respeito. Ele até dá um exemplo assim, aquela regra na matemática, se, somente se, pronto. O amor só existe se você tiver admiração pelo objeto a ser amado e respeito por esse objeto a ser amado. Então, sem admiração e respeito, não existe o amor. E aí, acredito que está acontecendo hoje é que as mulheres podem estar perdendo essa admiração, consequentemente perdem o respeito e acabam perdendo o amor. Exatamente. E, consequentemente, também a vida sexual. Como você falou aí que o amor, ele é uma das preliminares, né? Essa sensação acaba que a libido diminui também. Né? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Nada faz vive sozinho. todo sentido, né? Nada vive sozinho. Uma coisa muito legal é porque quando a gente tá em grupo, assim, de pessoas que têm casais, geralmente são casais, né? Eu e meu marido, nós somos duas pessoas que a gente fala abertamente sobre tudo, né? Então, quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, que a gente gosta muito de falar sobre isso, e a gente começa a introduzir o assunto vibrador, quando eu falo, nenhum homem se manifesta, só ouve. Mas quando ele fala, aí os homens que têm curiosidade, têm vontade, começam a perder a vergonha e falar, e a começar a dizer que também gostariam de viver essa experiência. Mas enquanto eu estou falando, para eles é uma dificuldade falar, porque pode ser que os outros homens que estejam naquela roda de conversa julguem ele por querer usar um vibrador. Ele querer usar um vibrador? Entendeu? Então, enquanto meu marido fala que ele é um homem, que ele diz que a gente usa vibrador na relação sexual, é como se ele estivesse dando uma certa... abrindo um caminho para que eles também possam dizer que eles também querem. Entendeu? Então, para você ver que até para os homens, por causa da nossa cultura, é difícil deles falarem sobre o sentimento deles, sobre as vontades deles, sobre os desejos deles, por medo de ser julgados por outros homens e até mesmo por outras mulheres. Então, sempre uma pessoa tem que puxar para ele poder se sentir confortável para falar sobre. É o que eu falei, né? Tem que ir o primeiro carro, exatamente, né? Pra poder o outro seguir. Exatamente. É uma preocupação, realmente, assim, hoje de você... E essas redes sociais, elas fazem... Assim, você começa a seguir coisas que talvez não sejam legais, né? De você acompanhar, porque aí você pode, em vez de observar aquilo que tem de bom, aí a pessoa vai observando aquilo que tem de ruim. E aí, um outro ponto que eu queria abordar aqui, Brenda, traição, certo? Eu ouvi falar... Também não tem um dado aqui, mas são coisas que as pessoas falam, que as mulheres, o índice de traição de mulheres em relação aos seus maridos está aumentando. Está tendo aumento justamente porque a mulher tá com mais liberdade de procurar o seu desejo, de fazer, e às vezes não está encontrando esse desejo em casa e vê em outra pessoa. Isso acontece? Você vê isso no dia a dia ou não? Você só trata casais e isso nunca chega até você? Olha, isso acontece. Sem falar nomes, né, por favor. Inclusive, a fulana de tal, tudo bom? Oi, beijo pro seu marido aí. Um beijo pra você, a gente se encontra mais tarde, mais ela, sim. Mas por que que isso acontece? Eu vejo muito também porque as mulheres, elas... Principalmente quem tem filho, que elas pensam, em último caso, na separação, por causa dos filhos. Dos filhos, né? Sim. E aí... elas estão pensando só nos filhos. E a questão delas é como se o casal não existisse mais. Que ele tá lá fisicamente para dar um apoio pros filhos, mas o amor, a atenção, o desejo, aquele negócio que é para ser do casal, não tem mais. Então ela vai procurar em outro lugar.
É mesmo, né? Entendeu? Acontece Então, muito. isso acontece demais. Ah, eu não posso me separar porque eu não quero que meu filho cresça sem pai. O Hum, maior medo da mulher é, na separação, o pai sumir hum. e o filho E a sofrer separação em com o si, né? É sumiço. muito complicada. A separação já é uma coisa difícil. Quando envolve filho, ela fica Fica mais mais difícil difícil, né? ainda. Então, é uma situação, assim, bem complicada. Tem pessoas que ficam por vingança, né, e tal, quando acontece a traição de O um marido lado e descobriu do tal. marido, aí vou me Pronto. vingar. A mulher é bem Mas, vingativa, né? pronto. Mas tem muito dessas questões em específico de famílias, né, que resolvem não se separar por causa dos filhos. Mas aí entra aquela questão. Qual é o exemplo que você tá dando pro seu filho? Entende? Se você escolhe continuar um casamento para dar uma família para os teus filhos, como é que você está ensinando para o teu filho, para tua filha, como é que uma mulher, como é que um homem deve ser tratado, como é que um casal deve viver? Porque aquilo vai afetar na vida daquela criança. Entendeu? Como é que aquela criança vai crescer em relação ao qual foi o sentido que ela atribuiu a um casal? Para ela, o que é um casal? Então, as pessoas têm que começar a perceber o que elas estão levando pro filho delas. E não só ficar juntos pelo físico. Tamo junto e tá tudo Então, certo. normalmente, quando a mulher trai, ela não está bem com o parceiro. Não Isso. está bem. E não consegue resolver aquilo por alguma questão. E ela consegue separar bem esse lado sentimental do sexual. Tipo, ela consegue ter uma relação sexual ali e acabou. Não, aí fica uma mulher cheia de problemas emocionais. É, né? Aí ela vai começar a carregar aqueles problemas e vai ser uma bola de neve, né? Em algum momento aquilo ali vai explodir, vai acontecer alguma coisa que aquela mulher vai se dar conta do buraco que ela se enfiou pra Suprir ter ali uma. aquela família lá intacta que ela tá salvando. Entendi. Entendeu? Mas é um caso muito complicado, é uma situação bem complicada. Eu quis perguntar justamente porque é como assim, o acesso às informações está muito fáceis e hoje a mulher realmente busca também ter o seu desejo ali. Eu fico pensando, num casamento que não está tão bom, é uma das opções. Eu acho que a mulher fazer isso, né? Talvez seja. Mas isso acontece quando, e como você falou aí, depois do filho, isso vira um problema maior, porque a mulher é como se ela ficasse só com o filho, tem que ter muito cuidado, né? Casais, prestem atenção aí, não só a mulher como o homem também, né? Assim, Sim. de às vezes ver a mulher como uma mãe, né? A mãe Exatamente. dos filhos não quer sair. É difícil, viu? Você manter, vou dizer, para os casais aí, eu admiro muito casais de longa data, né? Assim, que tem uma relação duradoura. Né? Senão que quem não tem está errado. Não, tô dizendo assim, eu acho Mas admirável. é porque é difícil. É difícil É hoje. difícil. Eu vejo. Aí entra. A gente nunca sabe, porque essas redes sociais, elas chegaram agora e antes não tinha, né? Então não tem como a gente saber se antes tinha mais separação do que hoje. Mas ó, ainda existe, ó. Os meus avós, admiro muito meus avós. Eles ficaram até. Eles têm mais de 50 anos de casados. Olha aí. Até hoje, eles comemoram a data de namoro. É mesmo. Todo ano, né, no caso. Na data de namoro deles, o meu avô manda um buquê de flores pra minha avó. E se você vê eles, é como se fosse um casal, assim, que começou o relacionamento há Agora. pouco tempo. Olha aí. Eu acho incrível. O contrário, né? A cara metade. Eu acho que existe, viu? Existe. Eu acho que existe. A cara metade. Os meus pais também não tão longe, eles vão fazer 30 anos de casado agora. Se você vê, eles também parecem. Todo mundo diz que eles são um casalzinho assim, casalzinho de adolescente. Então, pode ser de família, viu, Brenda? Então- Tu já tá com quanto tempo aí com teu marido? 8 anos vai fazer. Olha aí, pra 50 faltam só 32 anos. 42 anos já no Se Deus instante quiser. passa. No instante passa. E aí, a questão da dificuldade hoje, não sei se antigamente tinha mais menos ou mais separações, porque nas redes sociais a gente você vê os casais aqui, né? Aí eles estão viajando, estão juntos, estão próximos e tá ali muitas fotos. É quando menos espera, você não vê mais as fotos. Do nada. Do nada, as pessoas começam a postar foto em festa, vixe. Aí o ruim Muda das o cabelo. pessoas se espelharem na rede social, né? Porque não é real o que acontece ali. A gente Exatamente. posta o que convém. O que convém. E eu tenho às vezes a pessoa quer postar alguma coisa só pra dizer que tá bem, né? Não dá um recado pros outros que tá bem. Lá no fundo, ela não tá nada bem, né?
Então, assim, a gente já tá chegando pro fim da nossa conversa. Breno, tem mais alguma coisa que você gostaria de abordar pra Eu acho gente? que a gente falou Falou bastante muita coisa. coisa, né? Assim, Vai ser até difícil. não, mas porque como a gente foi falar de prazer feminino e, cara, assim, a gente vem conversando aqui com muitos profissionais e sempre tá indo para essa mesma linha da mente da pessoa, sabe? Até na questão da libido feminina, do prazer feminino, de nada não vai adiantar se você não tá bem mentalmente, né? Você, por exemplo, perguntei aqui, a gente conversou sobre o que leva a mulher a não ter porque o normal, fisiologicamente, assim, se tudo correr naturalmente, é a mulher ter um desejo sexual. Sim, A gente falou sim. aqui do ciclo, né? Tem momentos que tá com mais, tem momentos que tá com menos, mas, né, tem uma vida sexual ali. Gostei muito dessa questão do padrão sexual, né? Que você falou, é padrão, que é. Padrão Tem gente sexual. que tem vontade todo dia, tem gente que 3 vezes por semana tá bom, uma vez, tal. É normal. Então, assim, não tem uma receita de bolo, assim, exata como tem que ser, não. Você tem que fazer aquilo que você tem vontade. A questão dos bloqueios mentais, né? De não deixar que bloqueios na sua infância ou adolescência impactem na sua vida adulta em relação à vida sexual. Então, procure um profissional, se encontre. Achei muito bacana você falar de não terceirizar o seu prazer. Como é que você vai ter prazer com outra pessoa se você não consegue ter prazer nem com você mesmo, Exatamente. né? Isso é bem interessante. E tudo isso é muito mentalmente, né? Se você tem que fazer um trabalho muito seu, que você falou que antes de você tem um sex shop, a Ingrid Guimarães, né? e ali indicar quais os melhores produtos. A gente nem entrou nessa linha de produtos, que eu acho que a gente ia falar mais mesmo de como a mulher pode ter melhorar o seu desejo. Mas antes de indicar, tem que ouvir, né? Tem que saber o Sim. porquê que ela está procurando, o que é que ela busca, o que é que ela já está bem satisfeita. Então, assim, é a sua mente, né? É a mente, é você tentar. E outra. E acabar com essa síndrome da mulher guerreira. Não, é a mente, cara. Você não dá. Agora é difícil, cara. Procurar um terapeuta, né? Uma terapia. Sim, Mas a terapia hoje em terapia é tão dia. importante. Terapia hoje em dia é essencial, É viu? essencial. Pra você viver nesse mundo maluco. Acho que deveria ser obrigatório todo mundo fazer terapia, porque olha. É tipo algum, assim, é coisa básica. Você paga a CAGES, você paga a conta de energia, você Pronto, paga o terapeuta. deveria ser Tem assim. que ser alguma coisa nessa Concordo. linha, porque pra viver nesse mundo que a gente foi jogado aqui, não é uma coisa tão simples. Cobrança demais, né? E cuidado com as redes sociais, rapaz. Cuidado, muito cuidado com o Não- conteúdo não- que consome, o essa que daí, como foi que você falou? segue. 10 10 maneiras, tipos de orgasmos. tipos de orgasmo pra você, que a pessoa não consegue ter nenhum, aí ainda faltam 9. Mas é isso. Exatamente, Mas é isso. Pois, Brenda, muito obrigado, então, viu? Muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanhou, que fica realmente essa dica, pessoal. A gente conversou aqui sobre aqui é um certo tabu, né? Sobre vida sexual, sobre sexo. Com certeza. Mas a gente procurou conversar de uma maneira natural, porque é natural, né? Acaba que é uma coisa. Faz parte da Faz vida, parte né? da vida, né? Não é a coisa mais importante, mas também não é a coisa Sim. para você não dá importância. Ela faz parte, como seu trabalho, como sua vida pessoal, como sua família. Tem a parte sexual, você tem que Até cuidar. porque uma vai refletir na outra, né? Total. Se você tá bem em uma, você tá bem na outra. Tudo vai viver harmonicamente, Dizem que quando a né? mulher tá mal-humorada, né? O pessoal diz, né? Acho que mal-amada, não tá fazendo. Mas interfere é. no humor, no sono, É. até na imunidade interfere. Então, tudo tá ligado na saúde. Saúde sexual também é saúde no geral. Saúde no geral, sim, com Então. certeza. Pois, Brenda, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado mesmo. E aí eu vou deixar aqui o Instagram da Brenda, né, Renata? Deixa aqui pra... Lá você também... fala Você disse que faz uns vídeos, né? Falo demais. Pronto, o Instagram da Brenda é brenda.bgsensuality. É isso Isso. mesmo? Sensuality com o final Y. Com Y. A gente vai colocar aqui também, certo? Aí você segue lá e você tem um sex shop também, né? Tenho. Aí no sex shop... É online, né? Seu sex shop online. não tem físico, né? Online, não. Então, pelo seu Instagram... Tudo por delivery. Pronto. Então, pelo Instagram você consegue fazer Sim. pedidos, né? Você Sim. consegue... Consegue. O que é que o pessoal procura mais lá, Brenda? Excitante. Excitante. O que é excitante? Excitantes são cosméticos, né? Ah. São na base excitante e vibrador. Ah, o vibrador também. Vibrador também. Ah. Excitantes são cosméticos que vão contribuir diretamente para a ereção do clitóris e do pênis. Ah, E serve pro geralmente pênis também. é unissex.
E geralmente eles têm sensações. Tem os que vibram, tem os que esquenta, tem os que esfria. Mas ele é o quê? Ele é um creme? Ele é tipo um gel. Um gel que vibra? Então ele estimula. Hum. Ele realmente estimula. Ele vai te dar uma excitação a mais, porque ele vai chamar sangue para a região, então, consequentemente, ele vai... Entendi. Vai irrigar ali aquela região. Exatamente. Então, existem várias sensações. O carro-chefe de hoje em dia, que faz muito sucesso, são os que vibram, né? Porque causa uma sensação... Não, até como é um gel que vibra? Todo mundo tem essa... É um gel e ele vibra. Todo mundo tem essa... É um gel e ele vibra. Todo mundo... Mas, gente, como assim ele vibra? Você conhece a culinária paraense? Paraense. Do Pará, Belém do Pará, do Pará. sim, Belém do Pará. Já o ouviu tacacá. Pronto, o Você tacacá tá famoso por aí, o Por causa tacacá. da Joelma, né? Você já ouviu falar do jambu? Jambu, não. Não. O jambu, tu já ouviu falar, né? Ele é uma Cachaça de jambu. ele é uma existe? erva, ele é uma planta que a gente come junto nas comidas paraenses. No tacacá, a gente come. Tem jambu. No vatapá, a gente come. E essa erva, ela treme a nossa língua, a nossa boca, ela deixa um pouco dormente. Certo. Então, é exatamente ela que está nos cosméticos sensuais hoje em dia. Então, é justamente eles que dão essa sensação de tremer. De vibrar. De vibrar. Olha E, aí. e todo mundo fica chocado. A primeira coisa que eu digo é assim, eu pego, boto no dedo da pessoa, a pessoa bota na língua, eu peço pra pessoa botar na língua, porque tem uma mucosa parecida e você vai Sim. sentir mais ou menos como é que Como é seria que a seria? sensação. E eu fico... É maravilhosa a expressão das pessoas quando eu coloco Começa a Quando eu cantar. coloco. Tomar um tacacá. É isso aí. Né? Peraí, eu vou colocar na tua boca. Não. Deixa eu ver. Não tu precisa tem nem aí? gravar isso aí, vai. Não, tu tem aí? Tem. Mais famosíssimo mesmo. Eu vou botar até na boca dela ali. Pra vocês Deixa eu verem. ver. Vocês vão ver. Tu foca só na cara dele ali. Não. Vou começar a cantar aqui. Não dá certo. Ó, mas tu vai ver, ó. Mas tu vai ver, ó. É um gel, ó. Ó, ele é um gel. Esse daqui, por exemplo, é de Aí melancia. Você bota no dedo e bota aqui, é? Tu bota tudo na língua. Eu vou botar no teu dedo. Ah. Aí tu vai... Como ele é novo, deixa eu... Eu Tu vai vou começar a sentir a língua Ah. vibrando e depois tu vai começar a aumentar a produção de saliva. Tu vai começar a salivar mais também. Cresce. É, ele dá uma... A sensação, qual é? Menina, ele esquenta, né? 3 segundos. 1, 2, 3. Faz mal, não? Não, Ele esquenta, rapaz. vou fazer até o cameraman ali. Bota aí, Davi. Ele faz sucesso. Não é à toa que ele faz sucesso, não. Nossa, ainda tentando decifrar qual. É uma... É porque você pensa que é tipo, não, deve ser um esquizo, uma coisa assim. Tem gente que diz que acha For- mais é, um fica formigadozinho. Tem gente que acha que realmente ela... Se você fizer assim, ó, você sente mais, ó. Se você fizer assim, ó, Ai, é verdade. você sente mais na língua a vibração. E depois de um tempinho, acho que de uns 10 segundos, você consegue. Menina, a boca fica dormente. Parece pimenta, mas não é. É, Exatamente, não é uma pimenta. É até difícil. Pra quem nunca comeu da culinária paraense, não sabe nem descrever como é que é. Mas pra quem já comeu, aí já vai saber como é que é mais ou menos a sensação. Porque eu sou de Belém do Pará, né? Ah, entendo. Então eu entendo. Você eu sei entende bem. jambu. É. Menino. Pois. É, e dá uma sensação, um formigamento, uma coisa. É como se tivesse entre Ele o tá céu chocado. entre o céu da boca e a língua, como se tivesse alguma coisa. Entre o céu da boca e a língua. Estranho, menino. Pois Brenda. Pois, Brenda, vamos finalizando aqui a nossa conversa. Eu queria agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço, adorei Agradecer a mesmo. participação. Queria agradecer a sua participação. Espero que quem nos acompanhou tenha gostado. E visite lá o Instagram da Brenda, tem uns produtos lá bem bacanas, né? E aí vão para você se descobrir, né? Sim. E ajudar na sua sexualidade. Esse é o objetivo. Pois, pessoal, Brenda, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado para você que nos acompanhou. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado.
Fiquem em paz e até a próxima, se Deus quiser. Ela riu ali de ti, Menina, né? eu falo saúde e paz, eu falei fiquem em paz. Daqui a pouco tá vibrando. Tá vibrando, eu falo Isso aqui. aqui pra mais também. Cooperativa do Vinho. E eu falo, normalmente eu falo saúde e paz, né? Viu? Não consegui. E eu, meu Deus, eu falando fique em paz. Você fica engolindo saliva, né, também, então... Não, e fica uma coisa aqui, ó, entre a língua e... Meu Deus do céu. Vamos tirar. Pode beber água, não vai dar um curto-circuito, não.